Bem, eu comecei a dirigir a Escola Estado de Alagoas no dia 9 de agosto de 1966, às 9 horas da manhã, com as autoridades, né, não só aqui do Estado, como também do exterior, né? Porque a escola foi construída através da USAID, um convênio que o Estado tinha com a USAID. Era com os americanos, para construir essas escolas e aumentar, né, o índice de mais escolaridade, de mais escolas no estado do Ceará. No governo do Coronel Virgílio Távora, que seria o segundo Plameg da época, né, que era o Plano de Metas Governamentais. E ele tinha um projeto de esse convênio com a USAID, construir mais escolas e cada escola receberia o nome da Estado da Federação. Mas infelizmente não foi possível, porque ele só conseguiu, parece que construir 6 a 8 escolas. Estado do Maranhão, Estado do Piauí, Estado de Alagoas, do Pará, Amazonas e outros, né? Eu permaneci lá 29 anos, educando um pouco da comunidade da Barra. E assim fui continuando. Quando saí de lá, fui convidada para dirigir uma escola, para inaugurar uma escola da prefeitura, e também conveniada com o projeto Esse projeto era do Padre Lino, que era o padre aqui da comunidade, não sabe? Para colocar nessas escolas aquelas crianças que não conseguiam a vaga na escola pública. Nós inauguramos essa escola e permaneci lá 4 anos. E fui afastada não porque eu quisesse sair, porque hoje, se me botasse ainda numa sala de aula, eu estou com 85 anos, mas se botasse na sala de aula, eu ainda dava muito, entende? Aproveitamento na educação do nosso estado. Dona Mariô, como é ser portadora da medalha Justiniano de Serpa, a qual merecedoramente a senhora recebeu? Eu recebi a medalha Justiniano de Serpa, que é uma das maiores comendas, entende, da educação do estado de Ceará, em função dos meus 50 anos, quando eu completei, em outubro de 1995. Completei 50 anos no governo do governo Ciro Gomes. E eu fui condecorada, né, com esta medalha. Foram acho que foram umas três ou 4, né, que receberam a medalha. Não diretora. A única diretora que recebeu fui eu. O resto era só mesmo desempenhando outros cargos, né? O meio de comunicação com os pais, através da reunião de pais e mestres, que era realizado mensalmente, para a gente conhecer mais os pais dos alunos, orientá-los a como eles criar os filhos, para nos ajudar a corrigir, entende, as falhas dele dentro da escola. Porque eles tinham um comportamento dentro da escola, na rua era outro e em casa era outro, né? Então, dado a isso, a família pensava que a escola era quem corrigia, entende? De um modo geral, os filhos com esses, né, com essas falhas de familiar. Mas eu sempre dizia para os pais que a primeira escola do seu filho era o lar, era o seu lar, era o pai, os pais. E segundo, a escola do governo para, entende, completar a educação daquele aluno que estava sob nossa responsabilidade.
a professora, o diretor da escola era exigente. Pelo menos, eu era tido como uma diretora valente. A diretora... Eu até dizia que eu nunca tinha valente, que eu nunca matei ninguém para ser valente. Aí me chamava de Hitler, de Fidel Castro, uma porção de apelido aí, não sabe? Eu digo, pode me chamar do que quiser, só não quero que me chame de ladra e nem de outros substantivos para aí que arredondarem. Mas eu mostrava de que eu recebia seu filho e ele saía como para ser gente. Porque eu trabalhava dentro de uma ética de paz e de tranquilidade, não de violência. Eu nunca agredi aluno, entende? Nunca, de maneira nenhuma. Quando o aluno estava insubordinado dentro da escola, eu chamava a secretária da escola, localizava a pasta escolar dele, o endereço e tudinho, e enviava, entende, um ofício convidando os pais a virem conversar conosco, né? Sobre o comportamento do filho dele. Inaugurar a escola e tudo. Eu disse, Padilina, eu disse a comissão que veio lá em casa, tudo bem, como era meu tipo de educação. Eu acredito que o senhor que convive aqui na comunidade, o senhor já ouviu falar como é o meu procedimento dentro da educação. Eu não sou valente, nada, porque eu nunca matei ninguém. Agora, eu disse para as irmãs, que a minha educação era escrever, não ler, o pau comeu. Mas eu disse isso em termos de... Aí ele achou graça, disse, não, mas eu quero saber se a senhora vai aceitar. A senhora inaugura a escola e tal, depois a senhora se afasta e tal, tudo bem. Pô, então tá certo, eu vou aceitar. O senhor está insistindo, eu vou aceitar. Aí aceitei, inaugurei a escola. Primeiro, recebi uma verba da Caritas, porque através desse convênio da Bélgica com a prefeitura, esse dinheiro vinha através da Caritas. E eu recebi essa verba, dei um banho de loja na escola, no prédio que estava de fazer vergonha. Preparei todinho para fazer uma inauguração de uma escola. Aí consegui fazer, inaugurei, trabalhei 4 anos, e depois veio a politicagem no meio, achando de que deveria me trocar por uma vendedora de produto da Avon, na época, uma dona Raimunda, que não tinha não concluiu nem o primário. Mas tudo bem, eu entreguei o cargo, prestei conta, deixei tudo prestado contas, e trouxe uma via, dei uma via para a prefeitura, e ainda tenho essa via dentro de casa, para qualquer eventualidade. E o fato de ser chamada de Santa Mariô? Porque eu obrava milagre, né, minha filha? Eu recebia o dinheiro e empregava todo dentro da escola, não só com material escolar, com a necessidade de material escolar, material de secretaria, merenda escolar eu complementava, porque a gente recebia merenda só a soja, o feijão e tudo, e cadê a mistura, cadê a verdura, cadê tudo? Não tinha, aí a gente tinha que comprar, através dos recibos, eu prestava a conta. Porque até um par de meia que eu desse a um alunado que estava com necessidade, que eu chamava a família e via, fazia uma entrevista com os pais, e via que o filho, realmente a família era pobre, desempregada, não tinha, aí eu... Entende? Eu dava o fardamento daquele aluno. E essa prestação de conta ia para a Bélgica, lá eles examinavam e tudo, e viam que o meu trabalho realmente tinha, entende? Exatamente. Tanto que eu tenho até umas revistas que me mandaram da Bélgica e tudo, indo até falando um pouco do meu trabalho, né? Mas é isso aí. Graças a Deus, entende? Nunca desviei um centavo das escolas onde eu trabalhei. Eu fui professora também de colégio particular, eu trabalhei 5 anos no colégio 7 de setembro, com o doutor Edilson Brasil Soares, na época. Ele me convidou para trabalhar lá no colégio dele, eu fui. Nesse tempo eu ainda... Eu passei 5 anos trabalhando lá com ele, não sabe?
aprendi a fazer a educação com mais seriedade, porque o Colégio 7 de Setembro ainda hoje existe, não é? Aí, dentro de uma seriedade de educação fora de série, né? E eu trabalhei lá. Eu saí de lá porque me casei, porque ele não queria professora casada no colégio dele, não, porque faltava muito. Diz que de segunda-feira ela faltava porque ela estava cuidando da ressaca do marido. Aí ia terça, quarta, quinta ela não ia porque o filho estava doente, não sei o quê. É assim que ele apresentava um calendário que ele não queria professora casada no colégio dele. É tanto que quando eu completei meus 50 anos de magistério, que eu fui apresentada a ele era secretário de Educação na época, em 95, eu falando com ele, doutor Ednilson, o senhor não se lembra de mim, mas eu me lembro do senhor, que o senhor era criança na época em que eu trabalhei lá com o doutor Edilson. Eu trabalhei com o Vasquem Fermanian, que hoje é maestro da camerata da universidade. Aí mas saí de lá porque me casei. Seu pai apresentava o calendário, professora casada, faltava demais, ele não queria. Aí eu apresentei o calendário, aí quando eu terminei, ele disse: a senhora se lembra de cada uma do papai? Eu disse perfeitamente, se eu fui vítima, foi uma das vítimas, por que eu não posso me lembrar? De maconha, que eles chamavam de dólar, que ainda hoje chamam, né, de dólar. Mas consegui, pelo menos, a evitar mais que a droga campeasse dentro da escola Estado de Alagoas. Por que não dizer, pais que negociam com drogas são pelo menos eu na escola, no pré-escolar, certa vez uma professora me trouxe uns papelotes enrolados, negócio com maconha e tudo, dizendo que aquela criança, parece que com 5 anos, 6 anos de idade, todo dia ele trazia 4, 5 pacotinhos. E eu não sei o que é, dona Maria, ele fica fazendo tudinho e não presta atenção no que eu estou falando, nem nada. Aí eu disse, cadê os pacotinhos? Tá aqui os pacotinhos. Aí quando ela me mostrava, eu disse, você não sabe o que é isso aí, não? Isso aí chama-se dólar de maconha. Quer ver? Você abre aí que você vê que aí eles fumam, eles transformam no cigarro, botam em cachimbo, fumam de todo jeito. E como é agora saber de onde essa criança trouxe esses papelotes? Aí eu convocava os pais e resultado, eu conversava, que até que o pai, entende? Aí abria o jogo, dizendo que ele era traficante, entende, de droga e tudo. Aí eu dizia, mas o senhor acha que seu filho, já na idade a idade que ele está, deve contribuir com o senhor, caminhando com o senhor? Quer dizer, futuramente um rapaz desse vai ser o quê? Aí ele, porque não sei o quê, é pela necessidade, é porque eu tenho necessidade, não tenho trabalho, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, pois então eu estou lhe dizendo o caminho certo da vida. Se o senhor quiser, Agora, só que aqui na escola ele não entra mais com esses papelotes de droga. Ele pode entrar na sua casa, da sua família, mas aqui ele não entra não. Porque se entrar, aí o senhor vai sofrer, entende, um bocado, porque eu vou tomar uma providência. E a tática da caneta vermelha? A caneta vermelha é o seguinte, é quando o aluno estava dentro da sala de aula, entende, que não estava querendo aceitar o trabalho da professora, a aula do professor, quer seja o aluno como a aluna, o aluno você preste atenção que se ele estiver inquieto dentro da sala de aula, ele está fazendo alguma coisa, ele está preocupado com uma outra coisa, menos com a sua aula. Você manda me pedir uma caneta vermelha, que eu já sei o que é que se trata. Aí muitas vezes eu recebia o aluno pedindo caneta vermelha, aí eu disse, quando você levar a caneta vermelha para a sua professora, você vai conversar agora comigo lá na sala dos professores. Aí eu conversava com ele, e resultado, ele terminava se entregando na droga, entende? Na bebida e tudinho.
Já a mulher, quando também estava inquieta dentro da sala de aula, ela botava um vidro de acetona, enchia um vidro de acetona, porque a acetona também é uma droga. A pessoa que está absorvendo e respirando e tudo, ele está meio contrabalanceado. Ela botava dentro aqui do corpete e ficava cheirando na aula todo o tempo. Aí você observa e você manda me pedir também uma caneta vermelha. Aí, quando ela chegava, eu digo, com licença aí, o que é que você tem aqui no seu sutiã? Aí eu via logo, era o vidro de acetona. Aí eu pegava aquele vidro e ia dar uma aula para ela. Dizer o que era, entende, o prejuízo para ela, entende, na vida dela. Então, não querem mais saber. A professora tem medo do aluno, vai falar com o aluno, ela tem medo de levar uma chibatada do aluno e, na hora da saída, levar as cotoveladas, né? Essa é Dona Mariô, educação com qualidade e seriedade. Infelizmente, as faculdades hoje do magistério estão aí, quase todas fechadas. Não tem mais quem queira seguir magistério, de maneira nenhuma. Por quê? Porque os governantes não cuidam do professor, do profissional, entende, do magistério. Vejamos o seguinte, esse nosso governador agora atual, o doutor Cid Gomes, o último aumento que ele nos favoreceu foi de 4,78%. Esse aumento que se deu a um professor, porque o profissional que deveria ser mais bem remunerado dentro de um país era o magistério, porque o professor, entende, vamos assim dizer, que o professor é um funcionário que ele transmite, entende, o conhecimento. Porque toda essa politicagem, esses governantes, todos passaram pela mão mas os governantes não querem chegar a essa conclusão e nos deixam ver navios aí. Você veja que eu trabalhei 55 anos, entende? Sem férias, sem gozar férias, sem ter a licença que tirava era somente na época da gestante, e isso logo no começo da minha carreira. E depois, entende, eu dava o meu expediente diuturnamente. Até de madrugada, aqui no estado de Alagoas, que eu morava aqui perto, o vigia vinha, entende, me acordar, me chamar de dizer que tinha uns homens andando lá por dentro da escola, e tarará, e ppp, e ele cheio dos paus. Eu digo, o senhor que vai, porque eu não sou vigia da escola, não. O senhor que é o vigia da escola, o senhor é quem deve estar lá observando. Não, mas eu tenho medo, não sei o quê. Pô, então o senhor entrega sua função lá, o seu cargo, lá na Secretaria de Educação, não vai ser vigia, não. Eu acredito que esse momento é único e é prazeroso por motivo da minha educação ter passado pelas mãos dessa querida ex-diretora, mas sempre diretora, professora, educadora, uma mãe, uma pessoa que eu tenho admiração e tenho orgulho de dizer que hoje eu tenho algo de bom na minha vida, porque toda a minha trajetória começou por ela, por ser uma pessoa que na Barra do Ceará são poucas as pessoas que conseguiram transformar vida de pessoas que hoje são pessoas dignas, são pessoas que têm um caráter, porque passaram pela mão dessa grande mulher, grande mãe. E eu acredito que professores apaixonados pela educação, professores que hoje têm o compromisso com a educação, com a verdade, e ela, sem sombra de dúvida, fez história na Barra do Ceará, e ela deveria a todo momento ser reconhecida, homenageada pelo trabalho, pela honestidade dela, de ter feito com muita simplicidade, mas com muito amor, essa grande professora que é a Mariô. Então me orgulha muito, me honra muito estar aqui no espaço que é dela, na casa dela, que ela nos recebeu, e esses alunos que hoje fazem parte do Portal Barra do Ceará, esses alunos sim, tem exemplo e tem pessoa que pode dizer, os alunos de hoje, com certeza, se tivesse várias Mariores aí espalhadas por esse Brasilzão,
nós com certeza teremos um país bem mais democrático, um país bem mais honesto e com certeza um país bem mais produtivo na área de educação. Eu estudava, era 5 amigos. Quando ia para a diretoria, a gente ia todos nós para a diretoria e vinha todas as mães, e quando as mães recebiam a informação que a gente tinha feito de alguma coisa de errado, que a gente tentava dizer que não era, ela dizia, minha mãe dizia muito bem, se a Dona Maria chamou é porque o negócio está sério, porque ela tenta corrigir lá. Então se ela chamou e nós vamos lá descobrir. Minha mãe nunca faltou uma chamada, e de lá para cá eu vinha no carão, e quando chegava em casa não escapava de forma alguma daquela clássica educação que a minha mãe sempre me deu, que é educação de moral, de ética, e isso eu agradeço a todo momento, porque Dona Maria não foi de forma alguma negligente, e sempre quando precisou ela chamou a atenção, mostrou o problema, que isso era uma característica dela. Ela não dizia por que a gente cometia o erro, ela dizia o que os pais deveriam fazer para que aquele erro não continuasse, não se transformasse no erro bem maior. E isso ela tem uma característica dela, que ela não só punia, mas ela mostrava o porquê que estava punindo e mostrava por que precisava punir. Isso é muito gratificante lembrar desses momentos. De uma das mulheres mais importantes da Barra do Ceará, sem sombra de dúvida, professora Maria, que eu tenho uma alegria, uma felicidade muito grande de homenagear através dessa reportagem. Obrigado. Bem, para mim é uma grande satisfação, né? Porque a gente não se lembra da fisionomia quando aluno, né? Aí os anos se passam e a fisionomia, né, vai mudando de criança para adolescente, depois para adulto. Agora eu não, eu continuo a mesma, né? A minha fisionomia não é a mesma, né? Só mais envelhecida, né? Continua a mesma e estimada por todos. Outro Brasil, mas um Brasil de homem sério, porque o Brasil entregue na mão do deputado federal Tiririca, minha filha. Sentimos grande orgulho de tê-la aqui conosco. Dona Maria França Bernardo, a qual fez história na Barra do Ceará como a diretora da Escola Estado de Alagoas.